A minha mãe tá botando minha irmã dormir, que é a chorona, né? Aí, ó, escuta. A palavra de Deus vai para todos os coração. A gente ficou mais estranhado, né? A palavra de Deus vai no seu coração. Mas, com coisa aqui dentro do coração. Não faça nada com sua filha, com seu filho, ou com sua filha também. 2 filhas, quer dizer. A minha mãe tem uma filha, meu pai tem uma filha e mais 2, que sou eu, né? Sou a grande. E a minha irmã, eu sou mais nova da que irmã. Eu nasci primeiro no bucho da minha mãe. E a minha irmã nasceu depois no bucho da minha mãe. Porque ela é bebê, ela é um pouquinho chorona, só que ela é um pouquinho fofinha. Pode falar, pai. Posso falar agora? Pronto. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus pela sua presença mais uma vez aqui na nossa live, hoje com a participação da minha primogênita, né? Áquila Isley, a coisa linda de papai, né? Beijinho, papai. E nós daremos continuidade aqui ao nosso estudo, né, de escatologia. Estamos tratando a respeito da escatologia. Na aula anterior, nós falamos sobre o milênio. E nessa aula, nós estaremos falando hoje a respeito do que acontecerá durante o período milenar. Milênio, né? Já deixei claro aqui para os irmãos que é 1000 anos, da qual Cristo virá reinar, né, sobre esta terra durante 1000 anos. Ele vai estabelecer o seu reino milenar. Mas o que realmente acontecerá dentro desse período de 1000 anos? É somente reinar? Mas o que pode acontecer? O que vai acontecer? Quais são os acontecimentos, né, que vai acontecer neste período do reino milenar? Então eu quero pedir a você que já está conosco aí na nossa live que não esqueça, querido, de compartilhar, tá bom, os nossos vídeos, compartilhe. Não deixe de curtir os nossos vídeos, se positivo, se negativo. Após você ouvir o nosso vídeo por completo, tá bom? Deixa aí o seu comentário. Não saia sem antes deixar aí o seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Nosso objetivo não é outro a não ser anunciar a palavra de Deus e te ajudar a cada dia estudar a palavra de Deus. Já disse no vídeo anterior que não temos nenhuma pretensão em passar tudo sobre a escatologia, até porque não temos condições para isso, mas iremos passar aqui um pontapé inicial para que você possa estar aí se desenvolvendo na área da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então o tema de hoje vai ser este, né? Durante o milênio, o que acontecerá? Então, dobre a sua atenção, fiz aqui um resumo de algumas coisas, eu vou estar lendo para você, e você já aproveita, coloca aí do seu lado um caderno, uma caneta, e faz algumas anotações aí que vai mais te chamar a atenção e se aprofunde, né, no conhecimento da escatologia. Vamos orar com o papai? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor estará nos conceder de mais uma vez, Senhor, adentrar a casa dos teus filhos por intermédio das redes sociais. Senhor, aqueles que hão de assistir essa live, seja pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, que o Senhor possa abençoar de uma forma sobrenatural e possa dar graça e preparar cada um dos teus filhos para o arrebatamento da igreja. Nós te pedimos essa graça, em nome de Jesus. Dê-nos a inspiração do teu Espírito Santo. Amém e amém. Então vamos lá. Após o lançamento do anticristo e do falso profeta, ainda vivos no lago de fogo e de enxofre, o diabo que os incitará será preso. Perceba, querido, nesse período milenar, quando Cristo, né, estabelecer o seu reino milenar, né, antes de tudo se iniciar, a primeira coisa que Cristo vai fazer é lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e de enxofre. O diabo que os incitará será preso. Então, nesse período, né, de 1000 anos,
o diabo, ele estará preso. Grave bem na sua mente. Então, ao iniciar, né, a dar o início do reino milenar de Cristo, o primeiro ponto que vai acontecer é esse: será lançado o anticristo, o falso profeta, ainda vivos, né, no lago de fogo e enxofre. E o diabo será preso durante este período milenar, né, da qual Cristo reinará sobre esta terra. Vamos lá. Teremos então o início do período mais feliz de toda a história da humanidade, o tempo de justiça e de paz, que tem sido desejado por todos os homens desde o início dos tempos, o reino milenar de Cristo. No milênio, Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, restaurará todas as coisas e restabelecerá a situação de paz, ordem e justiça que foram perdidos com o ingresso do pecado no mundo. Será a realização de todos os desejos e sonhos dos homens durante toda a história. Deus, antes de desfazer estes céus e terra, mostrará o seu caráter, tudo restabelecendo ao que era ao início. Então, querido, neste período, né, milenar, né, neste 1000 anos na qual Cristo estará reinando, esses fenômenos aqui, né, estarão acontecendo. Primeiro, já esclarecemos aqui que é o lançamento do anticristo, o falso profeta, né, vivos num lago de fogo e enxofre. E o diabo, ele será aprisionado, tá bom? E o que vai acontecer durante, né, o decorrer desses 1000 anos que Cristo estará reinando no milênio? Primeiro, dobre atenção, haverá neste período o julgamento das nações. No reino milenar vai existir, tá certo, o julgamento das nações. Antes do início do reino milenar de Cristo. Vale salientar que é antes do início, quando Cristo adentrar, chegar o momento da sua segunda volta a esta terra, da qual a igreja, os santos, descerá com ele, como está escrito em Apocalipse, que vem com as nuvens, os santos virão com ele, para também reinarem nesta terra por 1000 anos. Então, ao início deste período, isto aqui há de acontecer, o julgamento das nações. Então, relendo para vocês aqui, antes do início do reino milenal, né, melhor falando, milenial de Cristo, após ter vencido o anticristo e o falso profeta, que serão lançados vivos num lago de fogo e enxofre, da qual está relatado em Apocalipse, capítulo de número 19 e versículo 20. Não deixe de ler as referências, tá bom? O Senhor Jesus procederá ao julgamento das nações para definir quem participará do seu reino milenial. Tendo vencido o anticristo e o falso profeta, que governavam o mundo até então, em uma guerra justa, já que terá vindo salvar Israel de uma agressão injusta promovida pelo anticristo e seus aliados, o Senhor Jesus tomará legitimamente o comando de todo o planeta, podendo assim reinar sobre toda a terra. Então perceba, quando o povo judeu, né, o povo de Israel, estiver sendo afligido, né, pelo anticristo, pelo falso profeta, o espírito, né? E o que acontece neste período aí que eles estivessem sendo oprimidos, Cristo Jesus voltará. Aí é quando se cumprirá, todo olho o verá. Ele vem para guerrear, ele vai vir guerrear, né, contra o anticristo e o falso profeta que desde então estaria dominando a terra, dominando a humanidade. Então Cristo virá com esse objetivo, trazer
também livramento para o povo de Israel. Isto é antes de se iniciar o reino milenar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ocorrida a destruição, ou ocorrida a destruição dos exércitos do anticristo e do falso profeta, o Senhor Jesus passará a julgar as nações consoante a decisão que tomaram durante a grande tribulação, filiando-se ou não ao anticristo, voltando-se ou não contra Israel. Então, dentro de se iniciar o período, né, milenar, o reino milenar, que é 1000 anos que Cristo reinará, então as nações serão julgadas. Aqueles que lutaram contra Israel, aqueles que aceitaram o sinal, né, da besta, então esses serão julgados. Então haverá este julgamento para as nações antes do início do reino milenar. Tá certo? Então vamos lá. Se é certo que todos os soldados que estavam a cercar Israel, melhor falando, foram mortos. Apocalipse capítulo 19, versículo 21. Os que não participaram diretamente da batalha do Armagedon devem ser julgados e somente poderão ingressar no reino milenar de Cristo se não adoraram a besta, nem tiveram em suas mãos o sinal do anticristo. O profeta Daniel recebeu a revelação de que haverá um período de 1290 dias entre a abominação desoladora e o livramento de Israel. Esta referência, ela está em Daniel, capítulo 12, versículo de número 11. E que será bem-aventurado quem chegar até 1335 dias. Essa referência está em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 12. Como diz, embora o período final desse tempo sombrio tenha a duração de apenas 1260 dias, como está relatado em Apocalipse 12:6, um período adicionado de mais 30 dias parece ser exigido para a purificação e restauração do templo. Está em Daniel 12:11. E ainda outro período de 45 dias, antes que seja experimentada a plena bênção do reino milenar. Então, queridos, durante os 30 dias que segue-se, dará o julgamento das nações no período dos 45 dias restantes. A terra passará por uma espécie de purificação. Daniel, né, relatou a respeito deste acontecimento. Esse julgamento é descrito no sermão escatológico do Senhor Jesus em Mateus 25:31. Então, perceba, do capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 ao 46, melhor, deixando esclarecido aqui para vocês. Quando o próprio Cristo diz que quando vier em sua glória, se assentará no trono da sua glória, e de todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, Mateus 25, 31 ao 32, refere-se também esse tal julgamento que haverá antes do início do reino milenar, tá bom? O critério do julgamento será o tratamento que deram aos israelitas durante o período da grande tribulação. Aqueles que não auxiliaram os judeus, que terão após a profanação do templo sido cruelmente perseguidos pelo anticristo, serão considerados como ovelhas e terão
permitida a entrada no reino milenar de Cristo, passando a desfrutar de um período de justiça e paz, por terem crido nas palavras de todos quanto o Senhor levantou durante a grande tribulação para falar a palavra de Deus. É isso da qual está esclarecido, mostra, né, as duas testemunhas, né, os 144 judeus e os 3 anjos que pregarão o evangelho eterno. Aqueles que não auxiliaram os judeus aliar-se-ão, perceba, aqueles que não auxiliaram os judeus aliarão-se à besta, serão considerados como bodes e serão mortos, devendo aguardar o julgamento individual no juízo do trono branco, que ocorrerá ao final do reino milenar de Cristo. Então perceba, antes do início do reino milenar haverá esse julgamento para aqueles que vão, tá certo, serem participantes desse reinado milenar que ocorrerá aqui nessa terra. Após o milênio, dar-se-á agora, né, o julgamento que será individual do juízo, né, do trono branco, que ocorrerá no final do reino milenar de Cristo. Mateus capítulo 25, 45, o versículo, e 46, depois você leia essa referência. Feito este julgamento, e decorrido o período de purificação da terra, seja pelos inúmeros eventos naturais que terão modificado todo o planeta, bem como construído o quarto templo, que é descrito no livro do profeta Ezequiel. Terá início a 7ª dispensação, o reino milenar de Cristo. Dobre atenção. O que é o milênio? Claro que no vídeo anterior nós deixamos aqui, né, um pontapé inicial do que era o milênio e do que se trata o milênio. Hoje nós estamos esclarecendo aqui o que ocorrerá antes do início do milênio e durante o reino milenar, que pendurará há 1000 anos. Então vamos continuar aqui. O que é o milênio? Né? Os estudiosos da Bíblia denominam de milênio o período de 1000 anos. E isso já está esclarecido, né? Em que Cristo governará pessoalmente toda a terra, como vemos escrito explicitamente em Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Isto mostra período milenar, tá certo? Agora dobre a sua atenção. Eu já deixei claro aqui no vídeo anterior que os acontecimentos se darão desta forma. Primeiro, arrebatamento da igreja. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, como a Bíblia relata. Após o arrebatamento da igreja, haverá manifestação do anticristo. Ele reinará e durará, estabelecerá o seu reino, né? E durará 7 anos, da qual se dividirá em 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Concluindo estes 7 anos, tá certo? Cristo voltará pela segunda vez, desta vez agora com a igreja, tá certo? Para estabelecer o seu reino milenar, como já esclarecemos isto aí. Antes de se iniciar este reinado, haverá também o momento como nós conhecemos aqui, que é a Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? Esse período aqui se dará antes de se iniciar o reino milenar. Qual o sentido desta Batalha do Armagedon? Perceba, o milênio terá início logo após a Batalha do Armagedon, quando serão derrotados o anticristo e o falso profeta.
que serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Este assunto está relatado, melhor falando, em Apocalipse 19 e versículo de número 20. Observação. Vamos fazer uma observação simples aqui para você entender melhor o que eu quero vos passar. O fato de os dois, anticristo e falso profeta, observação nossa, tá? Perceba. Serem lançados vivos no lago de fogo significa para alguns comentaristas que não poderão ser homens ordinários, e sim seres demoníacos, que se apresentarão como homens, mas a verdade é que serão homens, embora possuídos por Satanás. Tá certo? Então, deixando essa explicação clara aqui, tá certo? O anticristo, como também o falso profeta, claro, serão pessoas possuídas por Satanás, mas estarão em corpo físico, em corpo material. Logo em seguida, a derrota do anticristo e do falso profeta, as escrituras nos revelam que o diabo, que já havia sido precipitado para a terra no início da grande tribulação, esta versão está em Apocalipse 12, versículo 9 e 10, tá certo? Que ele foi, precipitado para a terra no início da grande tribulação. Se você ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10, certo? Sofrerá um outro golpe na sua interminável caminhada. Descendente será lançado no abismo, onde ficará preso pelo período de 1000 anos. Por que o diabo ficará preso por 1000 anos? Neste período da qual se inicia o reino de Cristo na terra, o reinado, conhecido como milenar, que durará 1000 anos. Por quê? Porque Cristo estará reinando. Então, estes 1000 anos, enquanto Cristo reina, Satanás estará preso, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia nos informa que um anjo tomará esta providência, não se identificando que anjo será. Há quem diga que se trata de Miguel, mas isso é apenas especulação, até porque quando na precipitação do diabo sobre a terra, o nome de Miguel foi mencionado, e aqui não o é. Pode ser mesmo entender que não seja Miguel, porque Miguel sempre é mencionado na Bíblia nominalmente ou como arcanjo e nunca como um anjo, como consta em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Ademais, o fato de um anjo que não Miguel prender o diabo e o selar é a demonstração cabal da perda de poder e de posição por parte do ex-querubim ungido, uma mostra clara e evidente de sua decadência, o que, aliás, é resultado do que lhe foi vacinado pela própria palavra do Senhor. Está em Isaías, capítulo 14. É bom você ler essas referências que eu estou dando para vocês, tá certo? Para depois vocês não pensar aqui que eu estou criando ideias. Eu estou mostrando a realidade do que a Bíblia nos mostra. Então, leia depois Isaías, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 19. É interessante observar que esta é ocasião em que a Bíblia diz que o diabo será amarrado, de modo que não é correto que se fale, como se costumam por aí, que o diabo deve ser amarrado pelos servos do Senhor. O diabo somente será amarrado e por 1000 anos, por ocasião do início do milênio. Então essa teoria está amarrado,
Em nome de Jesus está amado. Gente, o diabo será preso, será amarrado somente nesse período milenar, da qual Cristo reinará na terra por 1000 anos. Então ele vai estar preso. Então essa linguagem que muitos, principalmente pentecostais, usam, eu totalmente discordo dessa linguagem. Está amarrado. Seja claro, está repreendido em nome de Jesus. É a forma correta de se pronunciar. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. O diabo somente será amarrado e por 1000 anos por ocasião do início do milênio. Está? Apocalipse 20, versículo 2. Conforme afirmam alguns estudiosos da Bíblia, esta expressão significa que o diabo ficará imóvel, sem qualquer ação, sem condição de andar pela terra e passear por ela, como é seu costume, né? E isso está relatado no livro de Jó, do patriarca Jó, porque segundo os historiadores, os estudiosos, Jó viveu nessa terra na época, né, dos patriarcas Abraão, né, Isaac, né, e Jacó. Então, ele viveu nesta época. É por isso que nós usamos a expressão que Jó também era um patriarca, por viver nesta época da qual Abraão também viveu. E esse relato que mostra o diabo passeando para lá e para cá foi demonstrado com clareza no livro, inclusive, de Jó, né, que está no capítulo 1 e o versículo de número 7. E depois você lê o capítulo 2 e versículo 2. Os servos do Senhor, na atual dispensação, não devem amarrar o diabo ou os seus agentes, mas sim resisti-lhes. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tá certo? E expulsá-los em nome de Jesus, da qual Jesus nos deu essa autoridade para isso. Então você não precisa ter medo de alguém quando está manifestada por demônio. Você tem essa autoridade, porque Jesus, ele nos garantiu essa autoridade. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois você pode, né, ler também aí essa referência de Mateus 10, 8 e Marcos 16, 17, que foi o que nós pronunciamos agora. O diabo será amarrado por um anjo e somente será definitivamente derrotado pelo próprio Jesus, a quem incumbe com exclusividade esmagar a cabeça da antiga serpente. Gênesis capítulo 3, 15, e depois você leia aí no Novo Testamento, Romanos capítulo 16, versículo de número 20. Deixa eu aplicar aqui uma observação para vocês. O fato de os dois, anticristo e falso profeta, serem lançados vivos no lago, né, de fogo, significa para alguns comentaristas que não poderão ser homens como... Isso aqui nós já falamos anteriormente aqui. Então, dando continuidade aqui, a destruição do anticristo, gente, eu quero que vocês peguem isso aqui, a destruição do anticristo, do falso profeta, é a vitória de Cristo e seu exército na batalha do Armagedon, como já deixamos esclarecido anteriormente aqui no vídeo. Porá fim ao sistema mundial gentílico que tem governado, melhor falando, perdão, o mundo desde o início da história humana, depois da expulsão do Éden. O sistema político estabelecido pelo anticristo ruirá por completo e outro deverá ser estabelecido. Ocorre então o que foi profetizado por Daniel, ou seja, a pedra cortada, sem mão, que feriu a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, em Daniel 2, 34. Pedra que encheu toda a terra, Daniel 2, 35. Esta pedra é Cristo, que passará a ser de direito o governante de toda a terra, uma vez que terá conquistado pela guerra todas as nações. A prisão de Satanás, por sua vez, representará a eliminação do principal fator de tentação do ser humano. Embora
o ser humano peque porque é atraído e engodado pela própria consciência, como está em Tiago 1,14, é inegável que praticamente todo o processo de pecado se inicia com uma instigação, com uma indução por parte do diabo ou de seus anjos, que, quando encontrar guarida no coração do homem, dá início ao processo que leva ao pecado, como vemos na descrição bíblica da primeira tentação que redundou na queda do homem. Serão, assim, extremamente favoráveis as condições para que o homem sirva a Deus neste período. Então, eis a razão do diabo estar aprisionado. Vemos, portanto, que não há como o milênio ocorrer senão depois da vitória de Cristo sobre o anticristo e o falso profeta e da prisão de Satanás por 1000 anos. Não se pode, em absoluto, concordar com teorias que fixam o milênio num período histórico diferente, como, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que ficharam a data inicial do milênio como sendo o ano de 1914, precisamente quando começou a Primeira Guerra Mundial. Como pode um período de paz e justiça ter início com o primeiro conflito mundial que a história humana já começou? Conheceu, melhor falando. Não tem lógica, é uma mentalidade absurda, né? É algo totalmente desarrasador e que serve tão somente para vermos a falsidade desta seita. Assim também não há cabimento em que se entende que o milênio é o reino de Deus em cada um dos crentes, ou a presente era que vivemos, em que a evidência, o pecado, está em ritmo cada vez mais crescente, como também opera, com cada vez maior desenvoltura. O espírito do anticristo, né? Você depois lê aí 1 João 4, versículo 3, para que o milênio seja estabelecido, nada disso poderá ocorrer. Há quem também levante dúvidas sobre o tempo do milênio, querendo afirmar que a expressão 1000 anos, que se encontra em Apocalipse 20, do versículo 3 ao 7, é figurativa, alegórica, que não representa um período literal de 1000 anos. Entretanto, assim não entendemos, né? Pessoas que pensam que não eles acreditam que Apocalipse, capítulo 20, do versículo 3 ao 7, é figurativo, né? Ou figurativa, né? Alegórica, que não representa um período literal de 1000 anos, mas é um período literal. O reinado de Cristo, o milênio se dará aqui na terra, tá certo? Em primeiro lugar, é preciso observar que no livro do Apocalipse, os períodos de tempo não fichados de forma literal, muitas fichações em absoluta consonância com as profecias paralelas do Antigo Testamento, em especial o livro de Daniel. Portanto, se a revelação fixa tempos literais nos episódios da Grande Tribulação, por que haveria de não ser literal na ficção do tempo de duração do milênio? Em segundo lugar, não deve assustar o suposto longo tempo previsto para o período. Estamos diante de uma dispensação, e as dispensações, via de regra, perduraram durante séculos. Só a dispensação da graça já dura há quase 2000 anos, de forma que a objeção de que o milênio seria extremamente longo é argumento que não se sustenta. Em terceiro lugar, somente os que não creem na Bíblia podem objetar
né, que um sistema político e governamental possa durar 1000 anos. O governo que será estabelecido por Cristo não é para durar 1000 anos, mas, como afirma a Bíblia Sagrada, é feita para durar para sempre. O reino de Cristo durará apenas 1000 anos na terra em que nós vivemos hoje, porque esta terra durará apenas 1000 anos. E depois da derrota dos rebeldes, será substituída por novos céus e novas terras, como está em Apocalipse, capítulo 21, primeiro. Na verdade, o reino de Cristo é eterno e continuará além do primeiro céu e da primeira terra, como está em Daniel 2:4, tá certo? Seu reino não é deste mundo. Você pode ler João 18:36. Ou seja, trata-se de um governo, de um sistema que tem outra natureza, que não pode ser em absoluto comparado ou compreendido à luz do que já existiu na história humana. Deste modo, nenhum valor tem qualquer julgamento da narrativa bíblica diante dos fatos históricos ou das análises socioeconômico-política que foram efetuadas. A partir do próximo vídeo, a gente vamos aqui mostrar para vocês, ainda estaremos no assunto do milênio, nós estaremos mostrando para vocês quem estará na Terra durante o milênio. Quem vai estar na Terra durante o milênio? Então, no próximo vídeo, na continuidade, nós estaremos mostrando aqui quem estará na Terra durante o milênio. Vamos agradecer a Deus por este momento, por esta live de hoje, por esta oportunidade, que eu possa estar aí te ajudando para a glória de Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Continue abençoando cada um dos teus filhos, dê-nos sempre a inspiração do teu Espírito Santo. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Para concretizar, se prepare. Jesus está voltando, vem arrebatar a sua igreja e você não pode ficar para trás. Não se esqueça, Jesus está voltando.